Os desastres ambientais, conhecidos também como catástrofes, ocorrem há centenas de anos em todo o planeta. Seja por um acidente ou mesmo por erro humano, esses acontecimentos deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente. Muitos, inclusive, acabam marcando drasticamente nosso país, cuja recuperação pode levar décadas ou séculos. Por isso, no Melhor 7 de hoje vamos conhecer 7 principais desastres ambientais no Brasil. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Incêndio na Vila Socó, 1984. Há 38 anos atrás, no dia 24 de fevereiro de 1984, um incêndio sem precedentes na história do país atingiu a Vila Socó, em Cubatão. O incêndio foi causado por vazamento de combustíveis de oleodutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal portuário da Alemoa. Famílias inteiras foram surpreendidas pelas chamas que se alastraram entre as moradias de madeira enquanto muitos já dormiam. O número de mortos, que foram 93 corpos encontrados, é até hoje contestado por moradores e entidades do desastre, que estimam que mais de 500 pessoas morreram no incêndio. De acordo com a investigação de órgãos na época, o vazamento ocorreu durante a transferência de combustíveis por uma tubulação que não suportou a sobrepressão, que rompeu o duto, espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Relatos da época dizem que alguns moradores armazenavam em suas casas garrafas com gasolina, que acabaram contribuindo para que o incêndio ficasse fora de controle. O produto se espalhou sob as palafitas com a movimentação das marés e cerca de 2 horas depois do vazamento, aconteceu a ignição seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área alagadiça superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as moradias de madeira. A lembrança do desastre na Vila Socó, por mais que seja dolorosa para as famílias que sobreviveram ao incêndio, serve de alerta para que a segurança na área industrial seja redobrada e nunca descuidada. Césio 137, 1987. No dia 13 de setembro de 1987, no centro de Goiânia, começou a tragédia quando 2 jovens catadores de materiais recicláveis abrem um aparelho de radioterapia em um prédio público abandonado. Eles pensavam em retirar o chumbo e o metal para vender e ignoravam que dentro do equipamento havia uma cápsula contendo Césio 137, um metal radioativo. Apesar de o aparelho pesar cerca de 100 kg, a dupla o levou para a casa de um deles, no centro. Já no primeiro dia de contato com o material, ambos começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, como tonteiras, náuseas e vômitos. Inicialmente, não associaram o mal-estar ao Césio 137, e sim à alimentação. Depois de 5 dias, o equipamento foi vendido para Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho localizado no setor aeroporto, também na região central da cidade. Neste local, a cápsula foi aberta e à noite Devair constatou que o material tinha um brilho azul intenso e levou o material para dentro de casa. Devair, sua esposa Maria Gabriela Ferreira e outros membros de sua família também começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, sem fazer ideia do que tinham em casa. A cápsula com o Césio foi mostrada para várias pessoas que passaram pelo ferro velho e também pela casa da família. Oficialmente, 4 pessoas morreram por exposição excessiva à radiação, mas a quantidade de pessoas contaminadas ainda provoca discussão. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com o Césio 137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo, como roupas, utensílios e materiais de construção. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres, revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara. 2000.
O ano de 2000 entrou para a história como um dos piores desastres para o meio ambiente no Brasil. Era a madrugada do dia 18 de janeiro de 2000 quando um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu e despejou aproximadamente 1.300.000 litros de óleo na Baía de Guanabara. Uma quantidade equivalente a 4 milhões de latinhas de refrigerante cheias de petróleo jogadas diretamente no mar. A mancha se espalhou por 50 quilômetros quadrados, atingindo 23 praias, virando um verdadeiro crime contra o meio ambiente e a biodiversidade. O vazamento atingiu os manguezais de Guapimirim, uma área de proteção ambiental com inúmeras espécies da fauna e flora, e todo o espelho d'água da Baía de Guanabara terminou afetado. O vazamento ainda prejudicou famílias que viviam da pesca. As redes de pescas que estavam no mar ficaram completamente manchadas devido ao petróleo. Mais de 600 pescadores e coletores de caranguejo ficaram por um longo período sem poder exercer suas atividades e sem renda. O desastre também destruiu a área de manguezal da região e transformou o espaço em um deserto compactado, com a presença de muito lixo. O número de animais mortos foi incalculável. Foi uma tragédia com consequências e prejuízos imensuráveis. Incêndio no Porto de Santos, 2015. Por volta das 10 horas da manhã do dia 2 de abril de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu um parque de tanques da empresa Ultracargo na cidade de Santos. O fogo começou em um tanque de gasolina e se intensificou rapidamente. A PAI, Plano Integrado de Emergência, das empresas da região se mobilizou em conjunto com o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo para combater o fogo. As chamas atingiram mais de 60 metros de altura e explosões ocorreram no local. O incêndio trouxe várias consequências para os moradores das redondezas, como complicações respiratórias e chuva ácida. Foi utilizada também água do mar para o combate ao incêndio, com a participação de mais de 950 homens, diversas empresas que cederam pessoal e equipamentos, entre elas Petrobras, Transpetro, Braskem e Ultra. O incêndio foi extinto em 9 dias. Um comando integrado entre todos os envolvidos garantiu o sucesso dos trabalhos e evitou problemas ainda maiores, caso o incêndio atingisse outras áreas da região. Nenhuma vida foi perdida nesta operação. Esse foi o maior incêndio do gênero já registrado no país, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Rompimento da barragem em Mariana, 2015. O desastre de Mariana ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, às 4h20 da tarde, quando a barragem do fundão da mineradora Samarco não conteve os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava em seu interior, que acabou sendo arrebentada. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem, com uma população de 620 habitantes. Esta cidade desapareceu soterrada pela lama e deixou um rastro de destruição até o litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 quilômetros de cursos d'água, e deixando somente escombros daquilo que eram casas. Por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 quilômetros do Rio Doce e atingiu as cidades ribeirinhas, provocando escassez de água, diminuição da pesca, do comércio e do turismo. Ao todo, 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas, viram suas cidades e vidas afetadas. O desastre também causou a destruição de 1.469 hectares, incluindo áreas de preservação permanente, deixando inutilizadas para o plantio. Contudo, 19 pessoas perderam suas vidas na tragédia. Rompimento da barragem em Brumadinho, 2019. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina do Córrego do Feijão desabou, causando um verdadeiro tsunami de rejeitos sobre a comunidade local e também em distritos aos arredores de Brumadinho. Um mar de lama que causou mortes, destruição e prejuízos incalculáveis no meio ambiente.
No momento do rompimento da barragem, as sirenes de alerta não foram acionadas, fato que contribuiu imensamente para a contagem final de 250 mortos. A identificação dos corpos foi demorada e muita gente que faleceu era funcionário da Vale. Centenas estavam no refeitório no momento do rompimento e não tiveram nenhuma reação diante do mar de lama. Um grande desastre ambiental que disseminou animais, plantas, árvores, contaminando rios e ceifando vidas de famílias inteiras, ou seja, uma catástrofe ecológica. De acordo com a Vale, a barragem rompeu-se e transbordou a outra. A empresa contabilizou perdas na ordem de 19 bilhões de reais, mas o maior prejuízo ficou com a população e meio ambiente, com danos praticamente irreparáveis que indenização nenhuma será capaz de suprir. O resgate contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Exército Israelense, voluntários, Força Aérea Brasileira, Defesa Civil, entre outros órgãos. Apesar da gravidade do acidente e da magnitude do desequilíbrio ambiental, as causas do rompimento ainda não foram totalmente identificadas. Enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis. 2022. As enchentes e deslizamentos de terra provocada pelas chuvas em Petrópolis, cidade localizada na região serrana no estado do Rio de Janeiro, ocorreram no fim da tarde e na noite de 15 de fevereiro de 2022. Foram 775 deslizamentos de terra em toda a cidade, além de diversas ruas alagadas. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi a segunda maior tempestade da história de Petrópolis, sendo superada pelo temporal do dia 20 de março de 2022. Em 6 horas, foram 260 milímetros de chuva, ultrapassando a estimativa para o mês inteiro, que é de 232 milímetros. As enchentes e deslizamentos de terra de fevereiro e de março deixaram um total de 238 mortos, e ainda tendo buscas de vítimas desaparecidas até o momento da data deste vídeo. A tragédia é a maior da história da cidade, superando a de 1988, que deixou 171 vítimas, e a de 2011 deixando 73. Com toda essa gravidade, a Prefeitura de Petrópolis declarou estado de calamidade pública. E esse foi o melhor set de hoje. Se gostou, deixa seu like, e também não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vou deixar mais 2 vídeos do lado, para você continuar aqui no canal. Te vejo lá, e até o próximo vídeo.